E aí, galera, olha só, estamos aqui para mais uma aula de quê, Tiago? Uma aula de tecnologia e inovação. E a Não gente tá estamos, onde? exatamente, não estamos no estúdio, estamos aqui na sala de robótica, aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais, e a nossa aula vai ser daqui, diretamente para você. E a gente vai falar um pouquinho de rede, vai falar de internet, Exatamente. não é? Vai entender melhor o que é cada palavra dessa, o que representa isso na nossa vida, não é verdade? Exatamente. E a gente escolheu aqui a sala de robótica, né, daqui do CETEC, justamente porque vai ser da segunda vez que a gente está aqui. A gente vai ter depois uma aula especial aqui nessa sala, só sobre robótica, mas a gente quis usar aqui a aula de robótica porque como a gente vai falar de redes de computadores, falar de internet, a gente vai também passear um pouco aqui sobre algum desses equipamentos para não ficar só, né, Carla, com aquela coisa de o computador, no caso, o smartphone. A gente vai fazer uma comparação com os elementos que a gente tem aqui. Exatamente. Certo? Eu e o Tiago estamos aqui o tempo todo conversando. Mas será que os computadores também conversam? Não é? E esse é assim, o mote inicial da aula da gente, né? Isso, a conversa entre computadores. Exatamente. A gente vai falar de rede. Vocês estão vendo aí, ó, computador, já que a gente está falando aí de computador no sentido bem mais amplo, pensando aí no celular, no tablet, computador, né? O que é computador? Ele faz contar, não é? E ele vai se comunicar, então a gente já entende um pouquinho do que é hardware, já entende um pouquinho do que é software e vai agora falar de rede. Rede, vou começar puxando para o meu lado de língua portuguesa. Rede, se a gente pensar um pouquinho na palavra, se a gente for para o dicionário, a gente vai encontrar um verbete dizendo assim, é o entrelaçamento de fios. Vou dizer mais uma vez, entrelaçamento de fios. Quer dizer que uma coisa está ligada à outra, está entrelaçada, está se comunicando. Quando a gente vai se deitar numa rede, o produto só conseguiu chegar na sua totalidade porque houve um entrelaçamento. Um fio conversou com o outro, um fio se conectou com o outro. E aí a gente pensando agora em tecnologia, vai para a rede. Exatamente. Então a gente pega aí essa palavra que a professora Carla trouxe, né? Ou seja, do contexto aí da palavra, e a gente vai trazer agora para tecnologia e inovação, a tecnologia digital, né? Então o conceito que a gente vai ter é basicamente o seguinte: imagina um computador isolado do mundo. Imagina se seu smartphone não se conectasse à internet, você não conseguisse acessar as coisas que estão na internet. Seria um aparelho praticamente sem uso algum, né? Então a gente vai fazer essa relação. Então, quando a gente pega e vê um computador conversando com outro, a gente pode dizer aí que a gente tem uma rede, não é isso? Exatamente. Porque pega de acordo com o que a professora Carla falou, né? Ou seja, o entrelaçamento, não é? Então, a gente falando aqui das tecnologias digitais, a gente vai trazer o conceito de rede inicialmente dessa forma. Então, imagina esse meu celular, esse meu computador, ele conversar com o celular da professora Carla. Então, eu mando uma mensagem para ela, chega lá no celular dela, ela manda um áudio para mim, manda uma foto, manda um documento. Então, essa comunicação entre esses dois celulares, a gente já tem o conceito de rede. Já temos. E aí a gente tem outros modos de comunicação também. Por exemplo, eu consigo ver onde o celular da minha mãe se encontra. Porque o meu computador, né, o meu smartphone, está em rede com o smartphone da minha mãe. É uma possibilidade de ver onde esse celular está, de observar como está o funcionamento. Hoje a gente consegue ver, inclusive, a bateria do celular, se vai acabar, se não vai. Então, essa questão de rede é justamente esse entrelaçamento, essa comunicação. Agora, imagine um computador sozinho no mundo. Não é? Então, a gente Não percebe, né, que essa relação, essa comunicação entre esses computadores, a gente falou aqui dos smartphones, mas a gente veio para a sala de robótica justamente para mostrar um pouco do trabalho que é feito aqui. Então, a gente tem aqui um computador. Imagina esse computador, como a gente está dizendo, isolado do mundo, ele não é nada, né? Mas a gente observa que esse computador aqui, ele conversa com diversos outros equipamentos, né? Então a gente tem aqui, ó, impressoras 3D, né? Tem uma impressora aqui que está fazendo um projeto nesse exato momento. Então elas estão conversando, né? Então aquele computador está conversando com a impressora 3D. Então a gente tem aí o primeiro conceito de rede.
Só que nas tecnologias digitais existem vários tipos de redes, tá certo? E nesse primeiro momento, eu e a professora Carla, a gente vai meio que resumir um pouco aí, né, Carla? Essa questão do conceito de rede de computadores. Exatamente. E a gente sempre prepara aquele vídeo que resume o que a gente está falando, para deixar mais claro para você. Então, assista ao vídeo aí, tá? Daqui a pouco a gente volta. Assiste. Vamos lá? Rede de computadores é uma malha que interliga milhares de sistemas computacionais para a transmissão de dados, também conhecidos como os nós. Esses dispositivos interconectados enviam, recebem e trocam tráfego de dados, voz e vídeo, graças ao hardware e software que compõem o ambiente. A rede de computadores quebra barreiras geográficas e possibilita que informações sejam compartilhadas entre pessoas e empresas do mundo inteiro, disponibilizando informação local ou globalmente. São úteis para a prestação de diversos serviços essenciais. Aplicações como enviar e receber e-mails, assistir vídeo pela TV ou receber áudio pelo celular e outros serviços que envolvem a transmissão de dados que só são possíveis através de uma rede. Então é isso, vocês acabaram de assistir ao vídeo, Tiago, que a gente explicou, a gente realmente retomou esse conceito de rede de computador e é basicamente isso, é a comunicação entre os computadores. Imaginem só, e aí eu já vou dar um spoiler e vocês prestam bem atenção nessa informação, imaginem uma empresa. Eu estou lá no meu computador da minha área de trabalho, mas eu preciso imprimir um documento e mandar esse documento para a impressora que não está, inclusive, nem na minha sala, está em outra sala. Como é que isso é possível? É possível, porque se o meu computador estiver em rede com aquela impressora, eu consigo mandar aquele documento. Imagine então, eu estou aqui nesse computador, quero mandar o projeto para a impressora 3D. Vocês acham que, como é que funciona? Eu preciso colocar um pendrive, colocar lá, será? Ou se tiver em rede eu consigo mandar para a impressora? Aí já fica um spoiler porque o nosso desafio tem muito a ver com isso. Exatamente, né? Então, esse conceito aí que a gente trouxe nessa primeira parte da aula, né? Ou seja, a comunicação entre computadores, que a gente usa o termo rede, a gente vai começar agora, né, Carla, a ver os tipos de redes que existem, né? No caso, assim, existem muitos tipos de rede, mas a gente vai puxar a sardinha um pouco para uma rede que todo mundo usa hoje em dia, que revolucionou. Qual é a senha da internet? Exatamente, né? Então, quando a gente fala de internet, a gente está falando de um tipo de rede, mas que a internet não começou como a gente conhece hoje, né? Exatamente. Ela começou simplesmente como uma rede entre poucos pontos de comunicação, ou seja, poucos computadores se comunicavam. E onde a gente vai hoje, a gente procura, uma das primeiras coisas que a gente procura é o Wi-Fi, é a internet, é a senha da rede. Qual rede? Que rede eu posso me conectar? Vocês já perceberam que lá quando vocês vão conectar o celular ou qualquer outro aparelho, tem rede. Qual é a rede? E aí aparecem várias, né, Tiago? Exatamente, né? E um pouco assim da história da internet, né, que a gente está entrando agora nessa parte da aula, falando dessa rede específica. Então, eu com o meu computador aqui, professora Carla com o computador dela, a gente pode conversar, esses computadores aqui podem conversar, mas a gente observa que não é simplesmente dessa forma, né? Mas começou dessa maneira, né? Então, uma coisa chamada de ARPANET, né? Que era uma comunicação entre poucos computadores lá com os militares norte-americanos, né? Então, esses poucos pontos aí dessa comunicação, na sequência ele começou a se comunicar com mais outros pontos, ou seja, e ter mais elementos que estivessem compondo essa rede, ou seja, saiu lá dos quartéis, né, da inteligência das Forças Armadas norte-americanas e começou a ir para algumas universidades, ou seja, com pesquisas ligadas a esses núcleos aí militares, né? E daí, ou seja, lá em 1983 já estava uma quantidade muito grande de pontos dessa rede se comunicando lá nos Estados Unidos. Aí quando chega em 1985 é quando tem o surgimento da chamada internet comercial, né? Ou seja, a internet fazendo referência àquela ARPANET, né? Que era a primeira internet, vamos dizer assim, né? Então, em 1985 surge a internet comercial e de lá para cá, ou seja, então a gente vai ter aí, no caso, a internet, ela, diferentemente lá daquela primeira parte que a gente falou, ou seja,
computadores se conversando, a gente poderia dizer de maneira mais geral assim que a internet é como se fossem redes se comunicando, né? Então você tem uma complexidade muito maior aí, ou seja, computadores se conversam, formam redes, redes se comunicando, conversando, formam a internet. E aí é muito mais abrangente, né, pessoal? Quando a gente falou de cultura digital nas nossas aulas, a gente falou da comunicação, que hoje, para eu falar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, como é possível? Pela internet. Então, essa rede muito abrangente, eu consigo falar com alguém que está lá do outro lado do mundo, é muita coisa. Não seria possível com essa rede que a gente, né, historicamente falando, com aquela rede inicial. Agora, com essa rede que hoje a gente tem, que é a internet, a gente consegue se comunicar com muitas pessoas, inclusive em uma distância aí absurda. Exatamente, né? Então vocês vão percebendo que a lógica da discussão hoje aqui é entender o conceito de rede inicialmente, ou seja, computadores que se conversam formam uma rede. Sim. E agora você vai E ter as redes que se conversam, formam a internet, né? E a gente vai começar, Carla, a refletir agora sobre o seguinte: essas redes que se conectam, que se conversam, que formam o que a gente conhece hoje com a internet, ela é bastante variada, né? Ou seja, deixou de ser simplesmente computadores se conversando para ter vários serviços que se conversam, vários serviços que são utilizados por todos nós, né? Então são os tipos de serviço. E aí volta aquela discussão que a gente teve lá nas primeiras aulas de cultura digital, né? Então vamos pensar um pouco assim, não em todos, mas quais são os principais tipos de serviço que a gente tem na internet. Isso aí, Carla, o que é que tu mais usa na internet? Olha, o que eu mais uso na internet, vou dizer, viu? Não é para rir não, mas é o mercado pet. Olha, tudo para as minhas gatas, para os meus cães, é na internet. Eu consigo comprar rede de remédio para ração na internet, é o que eu mais uso, pessoal, e é verdade. E esse exemplo que a professora Carla está usando, né, a gente costuma dizer que é o e-commerce, né? Exatamente. E o e-commerce é uma quantidade de redes entrelaçadas impressionante, né? Então você pega, por exemplo, sites onde você vai procurar o menor preço, ali você tem uma série de redes que se comunicam, ou seja, você tem as redes das empresas que vendem os produtos, você tem uma rede das empresas que transportam esses produtos quando são comprados, você tem uma rede de sites e serviços que vão pesquisar os melhores preços, o cálculo do frete, ou seja, é uma quantidade impressionante. E você já tem todas as informações na hora. Exatamente. Não é? Ou seja, quando você for comprar uma coisa, preste bem atenção, se você for comprar pela internet. Às vezes tem entregue por, ou seja, a entrega é feita por alguma rede. Comprado, vendido por, já é uma outra coisa. Então, gente, são muitas redes conectadas ali. E você olhando pelo lado da empresa agora, imagina a quantidade de redes que também estão conectadas ali. Então, imagina que uma empresa que vende muito, vamos dizer, a Amazon. Sim. Então, ela tem que buscar, por exemplo, também as informações de que a quantidade de produtos que foram vendidos, ela já tem que reduzir do estoque. Então, tem que ser uma série de coisas, uma série de informações que estão conectadas. Então, uma quantidade impressionante de comunicação entre uma série de coisas, ou seja, é complexo demais. Demais. Mas para a gente, né, continuar falando sobre isso, daqui a pouco chegar no nosso desafio, porque vocês sabem, né? Não vão ficar aí só assistindo, não, escutando, não. Vão colocar a mão na massa, vão pensar, vão refletir. Mas antes disso, a gente também preparou um vídeo sobre a internet. Vamos deixá-los assistir agora? Vamos lá. Porque daqui a pouco a gente traz mais informações. Então, assistam ao vídeo. A internet é uma vasta e espalhada coleção de redes que se conectam umas às outras. De fato, pode-se dizer que a palavra internet deriva desse conceito, interconexão de redes. Como os computadores se conectam uns aos outros dentro de redes e todas essas redes também se conectam entre si, um computador pode falar com outro computador em uma rede distante, graças à internet. Isto possibilita a rápida troca de informações entre computadores em todo o mundo. Os computadores se conectam uns aos outros e a internet por meio de fios, cabos, ondas, de rádio e de outros tipos de infraestrutura de rede. Então, pessoal, você viu aí nesse vídeo resumo que a gente trouxe um pouco dessa questão da internet, né? Ou seja, a gente viu na primeira parte da aula
que uma rede de computadores é quando você tem pelo menos 2 computadores conversando, né? Então você formou uma rede. Então quando você tem vários computadores conversando, você vai ter uma rede maior, e a gente poderia dizer de forma simplificada que a internet são essas redes conversando, né? Então percebe que hoje em dia a gente faz muito dessa utilização dessas redes para diversas coisas, né? A professora Carla falou aí da questão do e-commerce, que ela entra muito em contato, ela usa muito esse serviço por conta dos animais de estimação, né? Então, é um tipo de serviço que tem, né? Então, tem outros tipos, né? Por exemplo, quando a gente falou muito de cultura digital, a questão do entretenimento, né? Então, assistir a um vídeo, escutar uma música, né? São maneiras que a gente utiliza hoje, que a gente, quando reflete para gerações passadas, a gente vê que é bastante diferente, né? Ou seja, você precisava às vezes até ter da mídia física para fazer, ou seja, escutar uma música, eu tinha que ter lá o disco de vinil, o CD, a fita cassete, né? Então, hoje em dia a gente nem faz tanto isso, né? Lógico que tem pessoas que utilizam tal, mas a gente escuta uma música, assiste a um vídeo, utilizando o entretenimento que é responsável, que a gente consegue ter lá pelas redes, no caso aí, a internet, né? Exatamente. Outro serviço também que é muito utilizado, assim, quando a gente pensa na internet, né? Ou seja, o entretenimento, a questão do e-commerce, e uma que é assim, a que deu um boom muito grande para esse tipo de cultura digital dos nossos estudantes, que são as redes sociais, né? Verdade. Rede social, né, gente? Instagram, aí TikTok, tá tudo em rede. Exatamente. Inclusive, você pode perceber que quando você faz, assim, imagine que você não tenha Instagram, mas, acredito que não, mas imagine que não. Quando você cria conta, eles já vão indicar alguns possíveis contatos seus. Talvez essa pessoa aqui talvez você conheça. Por quê? Porque está tudo em rede, está tudo conectado, não é, Tiago? E você, quando vai se conectar a uma rede, vamos falar especificamente da internet, né? Uma coisa que a gente trouxe bem para essa aula aqui, para falar nesse momento, é os modos que você tem para se conectar à internet. De maneira bem geral, né, a gente pode dizer assim, por exemplo, esse meu celular e o da professora Carla, a gente está conectado ao 3G, 4G, 5G agora, né? Esse tipo de conexão, né, que consome os dados do celular. Só que também existe outro tipo de conexão, que a gente chama de banda larga, né? Por exemplo, aquele computador ali, ele vai estar ligado a uma rede, né, por meio de um roteador, né, ou pelo próprio Wi-Fi, e ali ele vai estar se conectando à internet de uma maneira diferente da que você está consumindo os dados do seu celular. São duas maneiras distintas de você se conectar, mas você se conecta da mesma forma. E a diferença básica dessas duas aí é que quando você está conectado através do seu celular, pelos dados móveis do seu celular, o que acontece é o seguinte, qual é a grande diferença? É porque ao se conectar com os dados, você tem um limite de velocidade, que a gente vai falar numa aula lá, né? Coisa de megabytes por segundo, né? Então você tem um limite de velocidade por segundo e você também tem um limite de o que pode consumir, o que pode baixar ou enviar pela internet. Já quando você tem um computador ligado a uma internet de banda larga, você tem aí só a limitação de quanto você usa por segundo, mas pode usar infinito, como a gente diz, né? Então, são maneiras diferentes de utilizar. É lógico que utilizando ali na banda larga fica legal, né? E outra questão é que o nosso celular, né, o meu, do professor Tiago, está conectado ao nosso 4G, 5G, é só ele, né, conectado. E aí, mas eu posso, inclusive, daqui a pouco googlada para eles, né? Eu posso tornar o meu celular um roteador e passar a minha rede para o professor Tiago, que eu faço muitas vezes. No caso, Tiago que é a minha rede, tá? Ele roteia a internet. Você já deve ter pedido para o seu colega, roteia a internet aqui para mim. Na sala eu vejo direto. Não é não? Então, já é uma forma de você pesquisar como é possível um 5G, um 4G, um 3G. De repente, torna, então, um roteador e ele deixa de ser somente para o seu celular e vai para outro celular. Já exatamente, né? E agora a gente chega naquele momento do desafio e diferentemente dos outros desafios, né? Esse daí, Carla, ele vai usar muito o que foi feito em aulas passadas, né? Então, o desafio dessa semana, ele vai fazer com que você precise relembrar algumas coisas das outras aulas.
Diz aí, Carlos, um desafio para eles. Vou dizer, ó, presta atenção, vocês vão fazer uma pesquisa de campo dentro da sua própria escola. Eu quero que você, junto com o seu tutor, junto com sua turma, veja com o tutor a melhor forma, se é em dupla, se é em trio, se é em grupo, e passem pela escola e observem o que é que está em rede na escola. Será que a secretaria da sua escola tem computadores em rede? E que computadores são esses? E que hardware é esse? Ou seja, é uma impressora se comunicando, está em rede com um computador de mesa, né, um desktop, ou é com um tablet, ou é com um notebook? Então, o desafio é esse, vai para a campo, pesquisa, anota o que é que está em rede. Na secretaria tem 3 computadores em rede. Esses computadores é um hardware, é uma impressora. Já aí, o que é hardware? Aí, galera, volta para a aula anterior, né? Tá tudo conectado. Volta para a aula, pensa aí o que é software, o que é hardware e faz essa pesquisa de campo. E depois, coloca lá na Unirec. Exatamente. Coloca lá, na nossa escola, na secretaria, temos uma rede de computadores. Os hardwares envolvidos são 2 computadores, 2 desktops, 2 notebooks e uma impressora, certo? É essa a pesquisa. E escrever de forma organizada, acho que eles já estão bem craques, porque foi o desafio da semana passada, não é isso? É. Então, pessoal, a gente veio também para a sala de robótica, porque daqui a pouco a gente vai ter uma aula exclusiva só sobre robótica, e é onde a gente vai usar muito desses conceitos, o de software, o de hardware, o de redes, né? O de internet, porque vocês estão vendo aí essas imagens, esses robôs aí, né? Então a gente vai explicar aqui na aula, a gente vai trazer os professores de robótica que são craques nisso daqui, explicar qual é a diferença desse robô para esse daqui, o que é que esse faz de diferente desse, né? E como eles se comunicam. Exatamente. E tem até uma coisa que a gente pode considerar esses joguinhos aqui, ó, bonequinhos, papéis riscados. Tem robótica aí? Sim, né? Vou deixar uma googada aí. Tá certo? Então, inclusive tem um tutor aí que vai participar, quem sabe? Vai dar aula a todo mundo. Spoiler. Né? Exatamente. Então é isso, galera. A gente fica por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.